Saudações, saudações, meus amigos e minhas amigas que fazem parte da nossa família no Catanche. Eu sou Círio Teixeira, este é o nosso canal para ti que és inscrito e hoje nós vamos falar sobre a proibição da analogia no direito penal. Mas antes de mais nada, começa já por subscrever ao canal, ativa o sininho para que estejas por dentro de todos os conteúdos que eu disponibilizo semanalmente no nosso canal. Se ainda não és inscrito, já sabes, acabei de falar para fazer a inscrição, que os conteúdos são proveitosos e vais gostar. E sem mais delongas, vamos então saber, afinal de contas, por que é proibida a analogia no direito penal. Saudações novamente, saudações meus amigos, minhas amigas no Catanche, e tu que ainda não és inscrito, nem sei se à espera do que para se inscrever, amigo. Então clica já. Como eu já disse, hoje vou explicar-vos por que existe, afinal de contas, a proibição da analogia no direito penal. Antes de mais nada, temos de saber o que é, afinal de contas, a analogia. A analogia é nada menos do que uma forma de preencher as lacunas da lei, ou seja, aqueles espaços da vida na sociedade que o direito acabou não regulando. Utiliza-se, do ponto de vista do direito civil, a analogia para preencher essa omissão da lei diante de determinada situação da vida em sociedade. E como é que é feita a analogia? A analogia vai ser nada menos do que aplicar ao caso omisso, neste caso, aquela situação da vida em sociedade que a lei acabou não regulando, aplica-se uma norma que acaba tendo certa semelhança com o caso em apreço. Ou seja, a analogia vai ser nada menos do que aplicar-se a uma situação omissa que a lei não tenha se pronunciado, não tenha regulado, uma norma análoga, ou seja, uma norma semelhante àquela situação. Ou seja, uma norma que tem uma certa semelhança com aquela situação análoga. Então, isto é nada menos do que a analogia. E afinal de contas, por que no direito penal não se pode aplicar aquilo que é a analogia? Bem, para percebermos isso, temos que trazer o princípio da legalidade. No direito penal existe essa máxima, nullo crime sine leges prévia. Ou seja, no direito penal, na verdade, para que exista a responsabilização, para que determinado sujeito seja responsabilizado criminalmente, é necessário que exista uma lei anterior que vai determinar aquele facto como sendo criminoso. E se estamos a falar que tem de existir uma lei anterior a determinar aquele facto como sendo criminoso, não se pode aplicar analogia, porque a analogia é nada menos do que pegar aquela situação omissa, que a lei não regulou neste caso, aplicar-se uma norma análoga, ou seja, uma norma semelhante. Então, na verdade, aplicar-se a analogia naquilo que é o direito penal seria contraditório, faria contraste àquilo que é o princípio da legalidade, sendo que o princípio da legalidade determina que só é crime aquele facto que a lei determinou como sendo criminoso. Então, não pode uma situação omissa, uma situação que o direito penal não se pronunciou como sendo criminoso, só porque existe uma norma criminal parecida ou quase parecida àquela situação omissa, querer aplicar aí nesta situação. Daí da proibição da analogia no direito penal, atendendo aquilo que é o princípio da tipicidade. Ou seja, só é crime aquilo que a lei anterior determina como sendo criminoso. No direito penal não há espaço para que se pegue uma situação omissa que o direito penal entendeu, não se pronunciou como sendo criminosa e querer aplicar-se uma norma criminal que é quase parecida àquela situação omissa que o direito penal não se pronunciou. Daí da proibição da analogia no direito penal. E para percebermos melhor, vamos só visitar aquilo que é o artigo 65, no seu número 2 da nossa Constituição, que vai dizer o seguinte: ninguém pode ser condenado por crime senão em virtude de lei anterior que declare punível a ação ou omissão
nem sofrer medida de segurança cujos pressupostos não estejam fixados por lei anterior. Ou seja, aqui acabamos de encontrar o princípio da legalidade. Só deve ser crime aquilo que for determinado por lei anterior como sendo criminoso. Então, não poderá aplicar-se aqui a questão da analogia. Uma situação que a lei penal não trouxe como sendo criminosa, quer-se aplicar a questão da analogia para querer equiparar a uma situação parecida. Não poderá aplicar-se aquilo que é analogia. E para percebermos ainda melhor, vamos só visitar aquilo que é o artigo 1º do próprio Código Penal, que fala sobre o princípio da legalidade, no seu número 1. Vai dizer o seguinte: só pode ser punido criminalmente o facto descrito e declarado passível de pena por lei anterior ao momento da sua prática. É o que, na verdade, o artigo 65, no seu número 2 da nossa Constituição também declara. Ou seja, nulo crime sine leges prévia. Ninguém pode ser responsabilizado criminalmente, a não ser que exista uma lei anterior que determina aquele facto como sendo criminoso. Daqui já afasta a questão da possibilidade da analogia, porque dar espaço à analogia no direito penal seria permitir que um facto que não é declarado anteriormente como sendo crime, que seja então validado como sendo criminoso. Seria contraditório e aferir aquilo que é o princípio da legalidade no direito penal. Então não podemos validar ou não se valida a questão da analogia no direito penal por estas questões, atendendo ao princípio da tipicidade. Só é crime aquilo determinado pela lei penal como sendo crime. Fora isto, não podemos entender como sendo crime. E, na verdade, qual é o verdadeiro alvo da proibição da analogia no direito penal? Na verdade, o verdadeiro alvo acabam sendo as normas incriminadoras. E quando nós falamos das normas incriminadoras, estamos a falar dos factos que o Código Penal determina como sendo criminoso e as consequências da verificação deste mesmo facto. Neste caso, a pena e até as medidas de segurança não podem ser objetos de analogia. O Código Penal em si não permite. E fora a questão da proibição da analogia no direito penal, temos ainda a questão da proibição da interpretação extensiva no direito penal, ou seja, não pode o julgador entender que a letra da lei acabou sendo bem restrita ou mais restrita do que o espírito da lei, na verdade, quis dizer, ou seja, acabar aumentando o sentido de alcance do que a lei penal quer dizer. E, por exemplo, a lei penal determinar que quem matar um cão é crime, aqui o julgador querer fazer uma interpretação extensiva e dizer que o espírito da lei está a dizer, afinal de contas, que fora o cão, também quem matar o javali, quem matar a cegonha, quem matar o gato também é crime. Não pode querer fazer uma interpretação extensiva naquilo que são as normas incriminadoras. Então, na verdade, verificamos a proibição da analogia e da interpretação extensiva para não ferir aquilo que é o princípio da legalidade, aquilo que é o princípio da tipicidade, aquilo que vai dizer que só é crime aquilo que está estritamente determinado na norma penal como sendo crime. E para entendermos melhor, vamos só ler o artigo 1º do Código Penal, no seu número 3. Não é permitido recurso à analogia nem à interpretação extensiva para qualificar um facto como crime, para definir um estado de perigosidade ou para determinar a pena ou a medida de segurança que lhe correspondem. Então, a base legal da questão da proibição da própria analogia e da interpretação extensiva no direito penal ou no Código Penal, encontramos o seu respaldo no artigo 1º, no seu número 3. E olha, meu amigo, para ti que estás à procura de uma formação sobre as fases do processo declarativo ordinário, acabaste de encontrar. Na verdade, estão abertas as inscrições para todos os meus amigos que fazem parte da nossa família no que tange
para a formação sobre o processo declarativo ordinário, ou seja, todas as fases do processo declarativo ordinário, como funciona, serei eu a ministrar esta formação, onde será uma formação online. Haverá 7 vídeos exclusivos cá no nosso canal, que só os formandos terão acesso a esta formação sobre as fases do processo declarativo ordinário, como funciona. Também haverá ainda um chat no WhatsApp, um grupo no WhatsApp, em que eu vou disponibilizar um material sobre as fases do processo declarativo ordinário. Haverá espaço para dúvidas, acompanhamento e esclarecimento. Então, meu amigo, começa já por fazer a tua inscrição. Caso queiras ter mais acesso a esta informação, vou deixar o meu número na descrição, podem mandar mensagens via WhatsApp para terem mais acesso às informações no que diz respeito à inscrição para a formação das fases do processo declarativo ordinário, onde vamos falar sobre os articulados, sobre saneamento e condensação, sobre a fase de instrução, sobre a fase de discussão e julgamento e sobre a fase final, que é a fase da decisão ou sentença. Então, meus amigos, esta foi a nossa aula sobre a questão da proibição da analogia e da interpretação extensiva no direito penal. Sem mais delongas, até breve e aguardo por ti para o nosso próximo vídeo.